Olá, meu nome é Caroline, eu sou neuropsicopedagoga, sou mãe do Francisco, menino autista de 11 anos, e esta é a Cecília. Oi. Muito bem, a Cecília também é minha filha, maninha do Francisco. E eu sou do canal Autismo e Possibilidades. Peço desculpa pela demora na postagem dos vídeos, tive problemas pessoais importantes, infelizmente, e não pude postar durante um longo período. Desculpa, tá? Realmente não foi possível. Bom, mas hoje eu gostaria de começar então, retornar com um vídeo muito bacana a respeito da teoria da mente, uma teoria neuropsicológica muito importante para entender o comportamento do autismo. E eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi para entender o meu filho. Então eu gostaria de dividir com vocês. Teoria da mente é a capacidade que a gente tem de ler as pessoas, ler as expressões faciais, né? A gente poder entender como se comportam as pessoas, se elas têm até a questão de afinidade, né? Essa questão de alerta, né? Que a gente tem que ter em determinado local e tal. Enfim, a capacidade que a gente tem de ver as pessoas quando elas estão bravas, tristes. Até para namorar a gente precisa ver, saber fazer essa leitura, né? Então isso se chama teoria da mente. Nós fizemos isso diariamente, muitas vezes por dia, quando andamos na rua, vemos as pessoas, olhamos e conseguimos perceber se elas estão felizes, tristes. A gente faz isso o tempo todo e nem percebe, né? Por exemplo, quando a gente atravessa a rua, eu achei esse exemplo muito interessante quando eu ouvi, porque eu já nunca tinha me tocado que assim funciona. A gente olha para o motorista, né? E aí a gente percebe se o motorista está nos vendo ou não. E aí podemos atravessar. E eu acho isso muito interessante, uma questão até de sobrevivência, né? Então, os autistas não possuem essa capacidade, possuem, mas não tão bem definida, assim, né? Então, o que acontece? Eles têm muita dificuldade em ler os rostos, não conseguem entender essas expressões faciais, por isso a gente tem essa dificuldade do olhar. O autista vira o rostinho para poder ouvir o que a gente fala, justamente porque a nossa mímica facial, né, nossa mímica corporal traz um pouquinho de dificuldade para eles entenderem, né, muita até, né? Mas é possível aprender e é importante ensinar. Bom, vamos pensar, se os autistas não conseguem ler, então, as expressões faciais, eles também não conseguem reproduzir. Então, eles possuem um comportamento próprio para expressar os seus sentimentos, né? Se estão satisfeitos no ambiente, se estão felizes, se estão tristes, se estão com medo. E aí vem uma grande explicação para esse comportamento diferente. Então, eu me peguei pensando, poxa, isso é muito importante a gente aprender isso, para que a gente possa justificar esses comportamentos, significar isso, né? Então, a gente sempre avaliar o que está acontecendo com essa criança em determinado comportamento, para que a gente possa significar, a gente tem que prestar muita atenção nessas mudanças de comportamento, né? E no que estava acontecendo antes, né? No que estava acontecendo antecedente, né? Se a criança estava fazendo um desenho, por exemplo, o desenho rasgou. E a partir daí ela começou a se morder, ou bater na parede, ou fazer uma coisa, ou gritar muito alto, né? E aí o que aconteceu, né? Aconteceu que ela rasgou o desenho, por isso ela se irritou. E a partir daí nós podemos ensinar, substituir esse comportamento, ensinar ele a se expressar de outra maneira. Mas só é possível isso se nós compreendermos que esse comportamento é devido à forma de como ele lê o mundo, né? De como ele vê as pessoas, essas relações e tudo mais, né? E isso tem tudo a ver com a teoria da mente. Então, essa habilidade os autistas não têm bem definido, nós temos, e por isso também é da nossa dificuldade de entender o comportamento do autista. Nós temos um padrão de comportamento, né? Então, a gente olha e a gente não reconhece. Quando a gente não reconhece, muitas vezes a gente tem medo. Não significa nada para mim, né? Então, assim como os autistas também, da mesma maneira, eles olham, não entendem, né? Determinado comportamento também não significam, né? Então, quando a gente tem uma informação dessa, eu acho isso muito importante,
né? Para que a gente possa respeitar as pessoas com autismo, ensinar os comportamentos certos e também aprender, né, com eles, que não é só o que eu sei, né, mas que eu devo aprender também. E respeitar, né, alguns comportamentos, como de balançar as mãozinhas, como de pular, até de gritar mesmo, né? Quando a gente compreende, a gente passa a não ter mais medo. E aí isso tem um significado, né? Quando isso acontece, nós nos sentimos mais seguros para intervir, né? E aí a gente consegue acolher melhor. E até não se sentir tão culpado. Aí teve um episódio que muitas vezes eu passei, muitas mães passam, né? De aniversário, né? Eu li num grupo e achei muito interessante. Fazia tempo que eu não lia mensagens de grupo de mães. Aí quando eu li, eu me peguei. Eu falei, nossa, foi isso que aconteceu. E acontece repetidamente com vários pais, né? Então a gente vai numa festa de aniversário. E onde fica o nosso filhinho, né? Nosso filho com autismo, ele fica lá no cantinho. E a gente sente muito mal com isso, é muito triste, porque o nosso significado de aniversário tá junto com a criançada, é brincar, vai brincar do nosso jeito, no jeito que nós sabemos brincar, no jeito que nós sabemos interagir, né? Então, mas a criança com autismo não, ela fica lá no canto, né? Às vezes as crianças até chamam, tentam chamar, mas todo aquele barulho, toda aquela bagunça faz com que ele fique mais isolado ainda. Então nós temos, bom, pode ser por vários motivos com que ele fique isolado, que ele fique quietinho, né? Pode estar observando e até aprendendo comportamentos na observação, né? Ele está observando, ele pode, poxa, é assim que faz, pega, né? Ou ele também está se controlando devido a um monte de estímulos que estão acontecendo, né? Mas não só isso, eu acredito também que eles aprendam, que eles olhem e aprendam olhando. Então, às vezes, ele também não tá tão ruim, às vezes ele tá se sentindo bem ao observar por determinado momento, depois realmente incomoda, a gente sabe que o excesso de estímulos incomoda. E tendo como base isso que eu falei da teoria da mente, por exemplo, várias pessoas fazendo vários gestos e voz e várias coisas que a pessoa com autismo não está entendendo, realmente deve dar uma ansiedade muito grande, deve dar um desconforto, né? E aí não tem problema nenhum a gente sair da festa de aniversário, né? Porque o que nós significamos de uma festa de aniversário é uma coisa super legal. Se não está sendo super legal, não quer dizer que seja tão frustrante assim. Muitos relatos de autistas às vezes dizem que não tá sendo ruim. Eu fiquei o tempo que foi bom pra mim e a partir dali não foi bom, eu quis ir embora, simplesmente, né? Mas nós como pais, por exemplo, queremos sempre proteger, queremos o melhor que nós tivemos, queremos para os nossos filhos, né? Bom, mas a mensagem principal sobre a teoria da mente, se o vídeo já fica longo, as histórias vão se multiplicando, né? Os exemplos também. É que o mais importante também, a importância de ensinar e a importância de aprender. Então, eu acho muito importante que nós possamos ensinar, sim, as expressões faciais, as comunicações, né, de modo que a sociedade possa entender, vai ficar mais fácil para a pessoa com autismo se ela se comunicar dessa maneira, né? Mas importante também nós, né, entendermos que essa comunicação é feita, né? Ela existe um significado, era isso. Que existe um significado através dessa comunicação do autista, de movimento, né? Dele se movimentar, dele fazer barulhos que para nós não tem o menor significado, para eles têm. Né? Então a gente fazer essa troca de ensinamentos é muito interessante, né? Essa é a minha contribuição, espero que tenha sido claro, né? Eu vou postar outros vídeos e vou fazer também link com esse vídeo que eu acho bem importante, que é muito importante, por exemplo, a alfabetização, etc e tal. A teoria da mente está embutida em vários, mas eu queria dar essa introdução, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, espero que seja útil o vídeo e até mais.